Agora nós vamos para as palavras que terminam em Y, precedido de consoante. Vamos ver? Quando a palavra termina em Y e antes dela, né, está uma consoante, o Y ele é retirado e no lugar dele acrescenta-se o IS. Então, por exemplo, o plural de baby, que antes é uma consoante, mais Y, vai virar IES, ok? Retirei o Y para acrescentar o IES. Supply, supplies. Fly, flies. Ally, allies. Fry, fries. Observem aí, gente, que teve a mudança, tá? Eles perderam o Y e eu acrescentei o IES. Aí vem a dúvida, né? Mas por que, professora? Porque era uma consoante mais Y. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando for vogal mais Y, a regra é outra. Qual é? Vai seguir a regra geral. Vai acrescentar somente o S. Então, por exemplo, boy vai ser boys, ó, só com S, porque era vogal mais Y. Key vai ser keys. Monkey, monkeys. Day, days. Play, plays. Aí, gente, eu vou dar um macete para vocês. Observem. No nosso alfabeto, nós temos mais consoantes ou vogais? Consoantes, todo mundo concorda? Porque vogais são apenas 5, né? A, I, O, U. Então, se nós temos mais consoantes, significa que quando for a consoante mais Y, eu vou ter que acrescentar mais letras, porque consoante tem mais, então eu vou acrescentar o I, o E e o S, né? Retirando o Y. E quando for vogal? Vogal é pouca, né? São apenas 5, então quando for vogal, eu só acrescento o S, acrescento menos letras, tá bom? Que aí vocês fazem um paralelo e não esquecem. Agora as palavras que terminam em F ou FE. Gente, essa aqui, né, são algumas das palavras, ou melhor, são as palavras que quando vocês verem, elas terão que ser substituídas por VES, ok? É uma regra. Viu que termina em F ou FE, substitui esse F ou esse FE por VS, mas professora, são todas as palavras? Não, gente, são somente essas daqui da tabela e essas duas aqui que eu coloquei para vocês, tá bom? E aí eu fiz uma história para poder facilitar para vocês lembrarem as palavras, né? A história, gente, ela é bem louca, tá? Não faz muito sentido, vamos colocar assim na real, mas ela faz um certo sentido porque acaba que a gente não esquece, porque a história é engraçada, né? E você conecta as palavrinhas uma na outra. Vamos lá? Primeiro eu vou começar assim. Eu tenho uma esposa, é a primeira palavra, wife. E ela é a minha life, a minha esposa é minha vida. Tem que ser, né, gente? Se não é vida, é a morte. Tô brincando, tá? Mas preferência é a vida. Então, eu tenho uma esposa e ela é minha life, certo? Um belo dia apareceu um thief, ok? Um ladrão. E esse ladrão estava com o quê? Com uma knife, com uma faca. Como se não bastasse, vieram wolf, que são os lobos, ok? E esses lobos estavam em health, em metades. Gente, metade não é metade cabeça para lá, corpo para cá não, tá? É metade da alcateia, ok? Então, o lobo estava em metade. Mas esse lobo, ele não queria nem o thief e nem a wife, né? Ele queria o loaf, ok? Ele queria fatia de pão. Só que essa fatia de pão estava onde? Na shelf, ok? Que é na prateleira. Ou seja, estava difícil ele pro lobo comer esse pão, hein? E aí, como se não bastasse, né? Estar ali na prateleira, tinha também... Perdão aqui. Tinha também um sheaf, que é o feixe, ok? O feixe de luz. Eu tô observando aqui que o feixe
não foi colocado, né? Mas essa palavrinha também, ela entra aqui, tá, galera? Então, vocês não esqueçam de anotar o feixe, tá? Que é bem comum. Aí, além do feixe, né? Quando a pessoa fala assim, ih, tô vendo uma luz, quer dizer o quê? Que ela tá morrendo, né? Então, quando esse lobo, né, viu ali que o pão estava em cima da prateleira onde tinha um feixe de luz, o que que ele viu? Um bezerro, um kelp. Pois é. E esse kelp, que é o bezerro, ele estava fazendo o quê? Comendo leaf, comendo folhas e tirando self. Olha que história louca, né? Muito louca. Gente, vale ressaltar aqui que teve uma palavrinha, tá bom? Que eu não acrescentei aí na história, que são os cachecóis, tá bom? O scarf, tá bom? Mas vocês podem acrescentar aí na história quando falar que eu tenho uma esposa, né, que ama cachecol e que ela é minha vida, tá bom? Aí não tem problema. Só para poder ressaltar aqui, ok? Porque essa palavrinha, por exemplo, do cachecol, não tinha lá na nossa apostila. Aí aqui eu já acrescentei para vocês. E a questão também do shelf, que é a prateleira, também não tem aqui e já tem lá na apostila, né? Então um complementa o outro, tá bom? Aí é só adequar a historinha de acordo com as palavrinhas, ok? Mas a palavrinha que está faltando aqui é a palavrinha da prateleira no inglês, ok? Só para vocês poderem saber, tá bom? E a exceção são as palavras que constituem as exceções a regras e tem o seu plural com acréscimo do S. Ou seja, vi que não é nenhuma daquelas palavrinhas da história, o que eu faço? Só acrescento o S, mantém a regra geral, tá bom? Então, cliff é cliffs, ok? Que é o penhasco. Roof, roofs, essa palavrinha aqui cai muito, ok? Podem marcar um asterisco aí e anotarem, tá? Ela geralmente vem roofs, né? Com VS aqui para confundir um aluno, mas eu não falei telhado na história, então não tem, tá bom? Então anotem aí. O believe vai ser beliefs. Sheaf, sheaves. Essa palavrinha também cai muito, tá bom? Então, viu que não é da história, só acrescentar o S, ok? Agora nós iremos para o nosso último vídeo.